Senhor Primeiro-Ministro, obrigado por dar esta entrevista aos patriotas e por ter encontrado tempo durante a guerra. Uma guerra que já dura cerca de 1 ano e 8 meses. Como o senhor definiria o ponto em que estamos agora dentro dessa guerra e qual é o panorama atual? Estamos em um ponto de virada histórica. Estamos mudando a história. Eu disse no segundo dia da guerra que iríamos mudar a cara do Oriente Médio, e estamos fazendo isso. Mas estamos mudando o mundo. Por que estamos eliminando esse império iraniano, esse império do mal, que ameaça a nossa existência, todo o Oriente Médio e muitas partes do mundo? Se tivéssemos permitido que eles se armassem com armas nucleares e mísseis balísticos, não só mísseis sobre as montanhas de Israel, mas mísseis balísticos capazes de lançar armas nucleares para várias partes do mundo. Nós estamos mudando e impedindo isso. Esse é um momento grandioso, um momento de orgulho para o povo de Israel. Para o povo de Israel, mesmo que todo o universo se levante contra ele, ele se levanta com nossos incríveis combatentes, com o nosso povo maravilhoso, que reúne todas as suas forças e dá um exemplo ao mundo do que o povo judeu, a nação judaica, este país incrível, faz não só para se salvar, mas para salvar o mundo. Esse é o momento em que nos encontramos. Quanto tempo ainda temos? Na sua avaliação, quanto tempo ainda temos no Irã? E em Gaza, o que ainda falta? E quanto aos sequestrados, o que falta? Me dê o panorama geral. Como você enxerga? Qual é a perspectiva? Antes de tudo, a perspectiva é a vitória. Não há substituto para a vitória, e a vitória será uma vitória absoluta. Eu disse isso no começo, e digo isso agora também, e estamos a caminho disso. Agora, toda a ameaça contra nós vem do Irã e de seus representantes. Todos os seus enviados. Lidamos com eles. Demos um golpe duro no Hamas e não terminamos. Isso ainda não acabou. Vamos acabar com eles e libertar todos os sequestrados. Os sequestrados estão sempre diante dos meus olhos, mesmo nessas horas. Conduzimos 7 frentes, uma delas contra o Irã. Mantenho meus olhos atentos o tempo todo e ações estão sendo tomadas agora. Você também vai ouvir sobre elas. Espero que também haja mais boas notícias, mas eu não desisto. Isso é uma coisa. Mas o principal é o Irã. E agora queremos mobilizar todas as nossas forças e também o sistema internacional para destruir as capacidades nucleares e de mísseis do Irã. E estamos fazendo isso. E estamos fazendo isso com grande sucesso. Estamos, afinal, no 4º dia, o 4º dia da campanha, e em 5 dias viramos tudo de cabeça para baixo. Nós fechamos uma autoestrada aérea para o Irã depois de darmos um golpe devastador na liderança militar deles. Claro, nos cientistas nucleares deles, nos cientistas atômicos deles. Foram eliminados. Um após o outro. Eles trocam comandantes. Nós os eliminamos. Eliminamos o comandante do Macham. Depois que trocaram, 3 chefes do Estado-Maior foram substituídos. Era o principal. Se foi. Continuamos eliminando depósitos de produção de mísseis e assim por diante. Essas são ações que apoiei por pelo menos 40 anos, disse Irã, há 40 anos. Pouco tempo depois de estabelecerem o regime dos ayatollahs, eu disse, essa é a maior ameaça que existe contra o Estado de Israel. Eles riram um pouco. Quando voltei a ser primeiro-ministro, tentei eliminar as capacidades deles naquela época. E digo sinceramente, não consegui reunir a maioria, nem entre o nosso estabelecimento de segurança, nem entre a sociedade. Mas você não fala sobre isso. É como se durante anos você não abrisse o que aconteceu lá, sobre Dagan, se ele foi até os americanos e contou a eles qual era o plano de Israel. Eles impediram esse acontecimento para você? É como se você não entrasse nesse assunto. Também não vou entrar nisso agora. Posso te dizer que depois veio um presidente americano, Obama, que na verdade, por medo de que eu liderasse outro ataque, ou um ataque, ele convenceu todo mundo a entrar em um acordo que foi um acordo escandaloso. E esse acordo basicamente deu ao Irã também uma estrada, uma verdadeira autoestrada de ouro, com centenas de bilhões de dólares para que, na verdade, pudessem gradualmente manter urânio para enriquecimento e lá centrífugas avançadas. E isso basicamente pavimentou o caminho deles para a bomba. Praticamente colocou a bomba na mão deles. E foi contra isso que eu tive que lutar. Fui ao Congresso. Falei no Congresso. Mesmo isso, houve pessoas que não entenderam. Então, qual era o objetivo? O objetivo era manter a oposição dentro dos Estados Unidos contra o programa nuclear.
E depois chegamos ao último ano e meio aqui. E nesse último ano e meio, eu preparei operações. Aqui também foram preparadas operações, inclusive capacidades desenvolvidas ao longo de muitos anos, mas nós as concentramos em decisões para nos prepararmos para a neutralização. E quando veio a neutralização? Quando foi tomada a decisão? Quando? Eu vou te dizer quando isso aconteceu. Afinal, nós agimos contra o eixo iraniano, antes de tudo pelo que fizemos ao Hamas, que entramos contra a vontade do presidente dos Estados Unidos, contra a vontade de um presidente americano. Eu disse, nós precisamos entrar em Rafah, porque se formos um Estado vassalo, não vamos sobreviver aqui. Diante do embargo de armas, fui até lá. E depois eu disse, nós vamos evacuar o norte. E agimos com os BIPs. Depois, com a eliminação do principal depósito de mísseis que Nasrallah construiu, e depois da decisão que eu liderei de eliminar o Nasrallah. E eu sabia que no momento em que eliminássemos o Nasrallah, o eixo iria cair. E de fato, ele caiu. Porque quem sustenta o Assad não é o exército sírio, é o Nasrallah. Com milhares de combatentes, era prisioneiro de outro prisioneiro. Foi exatamente assim que eu o defini, antes de mais do que os iranianos. Na verdade, ele comandou os iranianos depois da eliminação de Qasem Soleimani. Mais do que os iranianos comandaram ele. Então você toma a decisão depois da eliminação do Nasrallah? Não, vou te dizer o que eu disse, que nós preparamos as capacidades antes. Mas a pergunta era, o que o Irã faria? E estava claro para mim que depois que eliminamos, quebramos o eixo iraniano, ficou claro para mim o que restou para eles. Eles correrão para os colonos, e o que eles faziam devagar, de repente começaram a fazer rápido. E eles, na verdade, em um formato muito secreto, um grupo muito secreto começou a organizar. O que é chamado de com a Nasha, transformaram em arma. O urânio enriquecido é uma condição necessária, é como pólvora. Isso é crítico. Mas ao redor você tem uma bala, certo? Você tem uma bala, você vê uma arma, tem uma bala e tem um detonador em cima. Esse é o beijo. E eles começaram a trabalhar no beijo com grande vigor. E por isso foi necessário. E no momento em que eles têm isso, é outra história e um perigo para nossa própria existência. E por isso dei a orientação para agir imediatamente e frustrar o programa nuclear e vimos também outra coisa. Pelo menos eu achava que a ameaça dos mísseis balísticos, cada um pesando 1 tonelada, e nós vemos isso, seria uma ameaça existencial se permitíssemos que eles, depois que atacamos as capacidades deles na produção de mísseis em um dos nossos ataques, eu vi que eles começaram a se recuperar disso, e eles entenderam que precisavam fortalecer isso. Então eles começaram a produzir. Na verdade, planejavam produzir 300 mísseis balísticos por mês. Em um ano, 3.600 mísseis. Em 3 anos, mais de 11.000 mísseis. Em 6 anos, 22.000 mísseis balísticos. Isso equivale a 2 bombas atômicas. Um só já seria suficiente em Israel. E por isso tínhamos uma ameaça dupla aqui. E eu disse, nós precisamos. A diretriz era eliminar tanto essa ameaça quanto aquela. E então isso aconteceu. Na verdade, isso aconteceu. Mas eu quero te perguntar, 2 dias depois do 7 de outubro, no dia 9 de outubro, você disse, nós vamos mudar o Oriente Médio. Quando você disse isso, você já sabia. Você já tinha em mente o que ia acontecer ou as coisas foram acontecendo durante a guerra? Antes de tudo, estava claro para mim que eu precisava lidar com o Hezbollah. Eles atiraram contra nós no dia 8 de outubro e eu disse que isso não ficaria assim, só que há uma ordem. A ordem era primeiro atacar. Atacar esses assassinos do Hamas e depois virar para o norte e atacar o Hezbollah. E eu sabia que tínhamos capacidades, porque tínhamos uma inteligência muito grande, realmente boa, que nenhum outro país tinha em relação aos alvos dentro do Líbano. E eu achava que poderíamos quebrar o eixo. E quanto ao próprio Irã, olha, isso me acompanha há anos. Então, para mim estava claro, não no subconsciente, mas conscientemente, estava claro que não se pode deixar o Irã com armas nucleares. Só que o avanço deles para armas nucleares estabeleceu prazos. Não está respondendo se sabia quando disse isso. Posso te dizer que eu sabia uma coisa, que não podemos deixar o Irã com armas nucleares. E achei que entrar nessa guerra acabaria nos levando a essa decisão difícil. Foi uma decisão crucial. Hoje pode parecer fácil para você. Parece fácil. E você decide. Você sabe que uma coisa dessas envolve, de qualquer forma, um risco, porque você não sabe quantos mísseis vão ser lançados de lá. Ao mesmo tempo,
quanto vamos conseguir cumprir nossas tarefas, e eu preciso dizer que o próprio plano foi construído nos últimos 3 meses, nesse sentido da surpresa, atravessando todas as camadas de inteligência que nos mostraram onde estavam os cientistas. Essa foi a minha orientação. Vamos atrás dos cientistas, tirem eles de lá, tínhamos um código para isso. Um dia também vamos divulgá-lo. Os cientistas precisam sair, porque o programa nuclear precisa acabar, porque também vamos atacar as instalações. Mas se eles não tiverem cientistas, com certeza eliminamos uma ameaça muito grande e debatemos todas essas questões, mas minhas orientações foram muito claras. E eu disse, nós precisamos atingir também os mísseis. E o trabalho da divisão de inteligência, das forças de defesa de Israel, do Mossad, realmente da Força Aérea. Força Aérea, com certeza, a combinação, a sinergia de todo esse evento. Foi um modelo, aliás, eu fiz um modelo. Não é como você está acostumado com a unidade em que servimos. E fazemos modelos, muitas simulações. Mas claro, você tenta fazer isso de uma forma que não seja descoberto. Porque a surpresa aqui é um componente enorme para o sucesso. E houve aqui ações que fizemos ao longo de 1 ano e meio, especialmente nos últimos 6 meses e nos últimos 3 meses, que na verdade prepararam o terreno para isso. E eu me senti suficientemente confiante nas nossas forças. Havia uma pergunta: e se não houver espaço internacional? Eu disse, não existe isso. Não existe isso. Eu vou agir para garantir que tenhamos todo o espaço necessário, tanto através da minha relação pessoal com o presidente Trump, quanto por outros meios, mas nós estamos executando. Não temos alternativa. E eu acho que eu realmente agradeço que meus colegas do gabinete deram apoio a essa abordagem, unanimemente. E eu tenho orgulho de que o nosso sistema de defesa, as forças de defesa de Israel, o Mossad, a inteligência militar, a Força Aérea, todos se uniram como um só, e estamos promovendo uma mudança histórica. Ou seja, essa mudança não é apenas a remoção de uma ameaça existencial que pairava sobre a cabeça de Israel, ela também está mudando a face do Oriente Médio. Líderes com quem eu converso, e eu falo com líderes aqui da região, eles dizem isso. Eles dizem, vocês estão lutando a nossa guerra. E o que farão depois da guerra? Depois da vitória total com a ajuda de Deus? Acho que vamos expandir os acordos de Abraão, não tenho dúvida disso. Com quem? Vamos ver um Oriente Médio diferente. Vamos ver uma realidade diferente, que ainda não vimos. Você sabe, eu disse isso também depois que fizemos, quando diziam que não era possível alcançar acordos de paz com países árabes sem resolver a questão palestina, todo esse amaranhado palestino, esse fosso no qual as pessoas se colocaram aqui. Eu disse, claro que é possível. Os palestinos querem destruir Israel, nós vamos lidar com eles, com a ameaça deles. Mas o mundo árabe está se abrindo para nós, mas o que nos ameaça agora é esse império islâmico no Irã. Ou somos nós ou eles. Eles precisam recuar. Essa ameaça precisa recuar. Quantos países, na sua opinião, vão assinar acordos de paz conosco depois da guerra? Como se diz, conto os acordos de paz nos degraus. Ok. Você quer os americanos envolvidos nesse evento ou não? Prefere com ou sem os americanos? Americanos no evento nos ajudam muito. E eu aprecio muito o que nosso amigo presidente Trump está fazendo. Eu realmente aprecio isso. Antes de tudo, isso é importante, porque você sabe, há ataque e também defesa, e eles ajudam na defesa. Isso libera recursos para o ataque. Mas eu não vou entrar nas considerações do presidente Trump. Eu digo, ele vai fazer o que for melhor para a América. Posso te dizer que estamos conversando o tempo todo. Como amigos, de forma aberta e com respeito mútuo. E eu realmente aprecio a liderança dele no mundo livre, a liderança dele nos Estados Unidos, e também o apoio que ele nos dá. Você sabe, você pergunta, o que é isso? Tem gente que diz, só azul e branco? Antes de tudo, por que não pode ser azul, branco e vermelho também? Muito bom. E, na verdade, essa abordagem me parece estranha, porque superpotências precisam de alianças. Então, nosso país, que é pequeno, mas gigante, gigante em capacidades, gigante em espírito, realmente uma potência, mas mesmo assim, nós também precisamos de alianças.
Então, se eu posso envolver outros fatores que possam nos ajudar, eu realmente não entendo essa abordagem. Você sabe, Churchill tentou recrutar Roosevelt, mas não conseguiu. Quem recrutou Roosevelt foi o ataque a Pearl Harbor. Mas ele ficou muito feliz com isso. Ele também recebeu ajuda em armamentos dos Estados Unidos antes disso. Mas, claro, quanto mais pudermos receber ajuda, mas não é nisso que baseamos tudo. De novo, e eu ouço os especialistas autoproclamados. Não, nós não baseamos tudo nisso. Nós podemos eliminar com Fordo, mesmo sem os americanos? Nós vamos fazer tudo o que for necessário e essas instalações serão eliminadas. É isso que estou lhe dizendo. De um jeito ou de outro, De qualquer outro. serão eliminadas. Certo. Aliás, sua relação com Trump. Ele esteve aqui. Vocês conduziram uma operação, uma espécie de manipulação de percepção. Foi assim que pareceu. Você e ele diante da mídia, diante dos iranianos, diante da opinião pública mundial. Por favor, nos coloque dentro desse evento. O que você quer que eu responda? Afinal, se não aconteceu, então não aconteceu. E se aconteceu, aconteceu. E eu te digo, isso não tem nada a ver com aquilo. O que importa é uma coisa só. Você sabe, eu entreguei para ele, pouco tempo, no mandato anterior dele, eu entreguei para ele o arquivo nuclear. Isso faz parte dessa postura sistemática ao longo dos anos, incluindo a eliminação dos cientistas que eu liderei. Atrasá-los. E para mim era importante que ele saísse desse acordo ruim que o antecessor dele assinou. Era importante para mim que ele saísse disso. E eu trouxe para ele o arquivo nuclear e também disse para ele que nós, agora, neste mandato, eu disse para ele, nós vamos atingir os cientistas, nós vamos atingir as instalações e vamos fazer muitas coisas. Mas, no fim das contas, ele toma as decisões dele e eu deixo para ele esse espaço de decisão. Mas eu acho que fomos abençoados por termos esse tipo de relação entre nós. Eu também tenho a capacidade, e faço isso o tempo todo, de falar com o público americano. Ontem, por exemplo, apareci em programas que têm uma audiência enorme, uma audiência gigantesca. Aliás, eu falo com o público iraniano, e lá a audiência é de milhões, milhões, milhões de iranianos. Vi que até o Bennett fala com eles. Bom, fico feliz, isso é importante. Mas milhões de iranianos, eu recebo as reações deles, e isso é importante. E nós, eu acho que de um lado o Irã, do outro os Estados Unidos. Esses são dois públicos-alvo enormes, e o presidente Trump é um público-alvo muito, muito importante. E eu faço o que é preciso, o que eu acho que posso e consigo fazer. Acho que também trago para isso toda a minha experiência ao longo dos anos, todo o meu conhecimento dos Estados Unidos, os anos que passei lá, anos em que estudei lá. Acho que isso ajuda, como eu disse, na oitava frente. Eu disse 7 frentes e mais uma frente. O plano dele para a deportação dos habitantes de Gaza ainda está em vigor? Totalmente. Alguém está trabalhando nisso? Sim, estão trabalhando nisso o tempo todo. Há países que aceitaram, há países com os quais estamos conversando, e eu suponho, aliás, acho que as possibilidades vão mudar, porque o mundo vai mudar. Você precisa entender que hoje olham para nós, como me disse um líder de um certo governo ocidental. Ele me disse, estamos tão distantes das suas capacidades e da sua determinação. Foi isso que ele me disse. Vocês tomam decisões que nós não ousaríamos tomar, e vocês executam essas decisões de uma forma que a gente nem conseguiria imaginar. E eu te digo que o prestígio de Israel está crescendo e hoje ela está se tornando uma potência enorme. Não há povo como o nosso no mundo, então o mundo inteiro ouve o rugido do nosso povo. É isso que eles estão ouvindo agora, o rugido do nosso povo, a força imensa que existe dentro desse povo, que realmente superou todos os horrores e terrores da história. E agora está mudando, tomando seu destino nas próprias mãos, eliminando quem veio para nos destruir. As mudanças no governo, a saída de Gantz, Eisenkot, Gallant e Halevi, se afastaram ou você os demitiram, ajudaram você a conduzir esse processo? Eu estava focado no objetivo. Eu contei em uma das reuniões regionais que... Então, na nossa unidade, às vezes fazemos operações conjuntas com a Chaeté, o Comando Naval.
E um dia, eu, como comandante de equipe, fui escolhido para fazer uma operação conjunta com o comando naval e nos ensinaram a mergulhar. No meio do inverno. Durante a Operação Hatlet, a gente entra. Uma tempestade enorme lá fora. Enorme. Ondas gigantes. Um barulho terrível. E você mergulha por baixo. Você se orienta. Coloca a mão assim no equipamento. Ajusta a bússola. E simplesmente mergulha em direção ao objetivo, ignorando todo o barulho ao redor. Eu te digo que, em grande parte, eu ignorei o barulho ao redor. Eu ouvia, mas isso não me afetava. Ouvi coisas boas, aceitei. Ouvi coisas que achei que não eram verdadeiras, rejeitei e continuei em direção ao objetivo. Passo a passo. E estamos lá. Estamos muito perto de alcançar o objetivo. Toda essa confusão que estamos vivendo, que olhamos para você todos esses anos e nos perguntamos do que ele é feito, como ele passa por essas coisas, tendo um processo, com a imprensa que parte do tempo o presidente dos Estados Unidos e um governo americano negativo. E oposição, e os protestos em Kaplan, e a loucura de vários ex-altos funcionários que falam, dizem coisas, xingam e falam palavrões, e a imprensa que, e dentro da coalizão, teve parte do tempo. Você quer me dizer que durante todo esse período, você está mergulhado nisso tudo, navegando ao lado? Estou em uma missão. Estou em uma missão que recebi do meu avô, do meu pai, Obed. Isso é Ben-Zion Netanyahu. Quando ele fez 100 anos, fizeram um evento para ele, um aniversário, no Centro Bidim, Instituto Bidim, e o dia inteiro falaram sobre as pesquisas dele, sobre os livros de história que ele escreveu, elogiaram e enalteceram ele. E aos 100 anos, ele subiu ao palco, sozinho, lúcido, com a mente afiada, e disse: "Tudo isso, eu agradeço muito a vocês, mas isso não é importante. O que importa é que o povo de Israel descubra as forças necessárias para remover a ameaça de aniquilação vinda do Irã, e eu estou certo de que conseguiremos fazer isso." Isso foi o que ele tinha a dizer depois de 100 anos. Você entende que eu cresci sob uma inspiração muito grande da visão dele, da capacidade de enxergar dele, e também sob uma grande influência do meu irmão Leoni, de abençoada memória, que caiu. Eu estou em uma missão. Eu estou em uma missão. E também conto com o apoio da minha esposa, Lívia. Com o meu caminho também vem despedidas, muitas despedidas neste povo, e eu tive a sorte de, em uma delas, ter filhos que me apoiam. Aliás, meu filho não sabia, Avner. Ele não sabia e ele e a noiva ficaram completamente surpresos, porque eu não podia contar para eles, é claro. E eu tive mais uma conquista. Eu tive a conquista do apoio desse povo grandioso. Eu tive a conquista da incrível e elevada capacidade de execução dos nossos combatentes tanto em Gaza quanto no Irã, tanto em terra quanto no ar. E as pessoas, nos abrigos, em casa, sob o fogo de mísseis. Agora, parece que há, agora mesmo, um novo alerta de mais quedas. Olha só a força que tem aqui. Você tem um grande apoio agora. Alguém te surpreendeu. Aliás, alguém te ligou? Vi que Naum Barnea escreveu talvez tenhamos nos enganado sobre ele. Vi que várias pessoas escreveram, não do seu campo, que de repente começaram a entender as coisas de outra forma. Você percebe isso? Eu não vejo isso no sentido pessoal, vejo que eles estão se elevando por um momento. Isso existe. Eu não trataria isso com cinismo. Acho que eles entendem que realmente há uma virada histórica aqui. É verdade. E hoje existe uma unidade verdadeira, não uma unidade fabricada, na maioria das camadas do povo. Acho que quase todos. Todos entendem. Se vocês tivessem deixado assim, eu teria deixado eles por mais 3, 6, 9 meses com bombas atômicas. O que é isso? Isso não é uma questão política, é uma questão existencial. Toda a história judaica, eu disse isso ontem. Nós não fizemos essa jornada incrível e cheia de sofrimento durante 3.500 anos, incluindo quase nos últimos 2.000 anos, para voltar à nossa pátria e à nossa terra para que o Ayatolá, para que o Khamenei nos elimine.
É assim que vai terminar a história judaica? Claro que não. Então você me pergunta como eu supero todas essas coisas. É assim que eu supero, porque eu penso nisso. Eu penso nessa missão. E isso me enche de força. E sabe de uma coisa? O povo sentiu isso, e eu vejo isso agora. E eu tenho orgulho do meu povo, tenho orgulho do nosso exército, tenho orgulho das nossas forças de segurança, tenho orgulho do Estado de Israel. A operação em Gaza e os sequestrados teve algum impacto sobre o Irã ou eram questões separadas? Olha, teve impacto no sentido de que nós cortamos. Como eu disse, estamos cortando os tentáculos deles um por um. Ainda não terminamos em Gaza. Nós vamos concluir isso. O Hamas não vai mais estar lá e os sequestrados vão voltar. Todas. E vai haver deportação? Pode ser. É uma possibilidade séria que estamos discutindo. Certo. Mas no momento em que o principal apoio, um dos apoios acabou, que é o Hezbollah. Os irmãos Sinvar, certo? Já não estão aqui. Eles contavam com esse apoio do Hezbollah. Isso acabou. Você está vendo o Hezbollah agora. Vê as milícias no Iraque agora? Não vê, não ouve nada. Não digo, talvez se juntem. Se juntarem, vão sentir o peso da nossa força. Mas, e os outis de vez em quando transmitem algo? Tudo bem, entendemos. Mas no momento em que o eixo, todos esses braços se foram, o que restou? O que resta é o principal. O principal apoio do Hamas é o Irã. E está claro para você que no momento em que nós atingimos o Irã com força total, isso tem consequências. Exatamente como, claro, assim como o... Foi isso que perguntei. São os eixos. Influenciaram, avançando. Em relação ao timing, Em relação ao timing, isso é ou são dois eixos separados? primeiro, eles não são separados no sentido de que um influencia. O Irã influencia tudo. Mas eu aproveito toda oportunidade. Agora há uma oportunidade, um potencial que eu vi de repente. Eu disse para avançar. Temos uma equipe excelente de negociação. Eu digo para eles, avancem. Eu não quero entrar em detalhes, porque espero que isso aconteça. Mas você sabe, toda vez você avança, aí tem um freio, alguém coloca um freio lá. Você tenta de novo, porque lá não há uma liderança unificada. Sempre que eliminamos uma parte, alguém diferente assume. Então cada um não é uma liderança unificada. No Irã há uma liderança unificada. No Irã há uma liderança unificada. Qual foi a decisão mais difícil que você tomou nesse processo? Ou decisões, se não foi só uma decisão? Olha, a decisão mais difícil, primeiro de tudo, a decisão anterior que mais impactou aqui foi a eliminação do Nasrallah, porque isso quebrou o eixo. E é preciso entender, isso nos acelerou em direção ao nuclear, à bomba atômica. Mas isso era essencial, porque eu achava que manter o eixo nos permitiria também. E você não teve apoio no gabinete? No gabinete restrito? Pelo menos te disseram. Econômico, Pixirs ou americanos? Sim, fui descartado por isso. Mas no final, quase todos, praticamente encostados na parede, com a telesitação, essa foi a decisão mais difícil? Não foi decisão, não houve arrasto. E isso também cria as condições, porque no momento em que o eixo cai, você pode também se liberar de muitas coisas. E a segunda decisão é basicamente tomar a decisão alguns meses atrás. Depois disso, havia a questão da data exata e eu posso te dizer. Que discussão? A decisão, quando tomamos a decisão de que íamos seguir em frente com isso. Quando foi isso? Isso foi há umas 2 semanas, mais ou menos. Menos. Precisa ver a data exata. Eu disse que Deus nos ajudasse, porque é uma decisão tão crucial. Hoje a gente sabe, depois do sucesso tudo parece óbvio, mas não era. Assumimos riscos enormes aqui. Eu tive que, no fim das contas, todos os olhos estão voltados para você. É você quem tem que decidir. Eu estou aqui há 40 anos. 40 anos. Lutando para impedir o Irã de chegar a esse momento. E chegamos ao momento. Tome a decisão. Eu tomei a decisão e meus colegas se juntaram a ela. E eu tenho orgulho deles. E eu tenho orgulho do nosso povo, que toma a decisão, assume o peso e entende que estamos salvando a eternidade de Israel. Foi isso que você disse. Aliás, você está passando por algo religioso, ultimamente, porque o povo está passando por isso.
O 7 de outubro mudou muitas coisas dos padrões de identidade. Olha, tem coisas aqui que parecem milagres, mas você sabe que não se deve contar com o milagre. Sim. Os americanos, os evangélicos que nos ajudam muito, eles dizem God helps. Como é mesmo? Deus ajuda quem se ajuda. Deus ajuda quem ajuda a si mesmo. Mas eu vejo isso sim. Momentos decisivos você se enche da questão da fé. No fim das contas, ou você tem fé ou não tem. E sim, essa fé existe em mim. E essa missão existe em mim. E não são coisas de você sempre me perguntou como eu aguento todas essas coisas. Como você aguenta? Se você não tem fé e missão, não vai aguentar. Não só não vai aguentar, não vai avançar, não vai buscar o objetivo. E eu busquei o objetivo. E estava claro que tínhamos chegado ao momento decisivo. Se quiser, ao minuto 90. Não tem tempo extra. Aliás, eu pensei sobre a decisão importante, que você também mencionaria o dia 11 de outubro de 23, a decisão de não atacar ó. Eu não estava falando de toda a guerra. Houve uma decisão ali. Na sua avaliação, essa decisão foi crucial? Acho que foi uma decisão crucial. Nos envolveríamos em duas frentes e ficaríamos atolados, o que achei um erro. Acha que estava certo em retrospecto? Com certeza. Sem dúvida. Também não teria chegado a esses resultados. Tínhamos algumas centenas de pagers, que nem está claro se funcionavam. E também tínhamos a capacidade de alcançar um resultado limitado. Mas durante a operação em Gaza, também construímos a capacidade de agir no Líbano. E não se esqueça que havia lá, não vou entrar em todos esses detalhes. Ok. Como se diz? Às vezes se fala sobre isso, mas agora estamos em outro lugar. Nós fomos não é a cabeça do povo. Povo, sim, é um povo com tentáculos, mas é algo muito maior. Quando você lida. É um povo muito talentoso, você sabe. Um povo muito talentoso. O povo persa é um povo muito talentoso, um povo antigo, com cultura, com capacidades. E esse povo foi tomado por uma seita maluca, com um líder louco. Ele é um Hitler moderno, esse homem. Ele é um Hitler moderno e tem um objetivo, nos destruir, depois destruir outros também, mas ele está possuído por essa obsessão. E nós estamos lutando contra isso. E eu achava que precisávamos alcançar o resultado a tempo. Mas eu não quero te dizer de novo, não quero passar por todas as decisões. A decisão mais importante no final foi fazer isso, e eu não vi nenhuma outra opção. Você acha que ele vai cair? Que o regime lá vai cair? Você apoia isso? Você está fazendo coisas para que ele caia? Isso faz parte dos objetivos, de uma forma ou de outra. Tudo o que fazemos o desestabiliza, o abala. Também atingimos instalações do regime. Você vai ouvir sobre mais e mais casos assim, mas no final você se dirige ao povo persa. E como eu te disse, é um povo antigo, muito talentoso, que está sendo oprimido, saqueado. Eles odeiam esse regime. 80% deles te expulsariam. 80% de oposição? 80% do povo. Mas é claro que há pessoas que são ameaçadas, impõem o medo sobre elas. Mas 80% são contra o regime? Sem dúvida. E vou te dizer uma coisa, você sabe. Você sabe disso. Eu olho para isso em um contexto histórico. Ciro libertou os judeus, e hoje talvez o Estado judeu liberte os persas. Não no sentido de que nós criamos as condições. No final, eles precisam se levantar, mas nós criamos as condições, e por isso pode ser uma consequência. Me perguntaram, eu até fiz uma coletiva de imprensa durante a guerra, e me perguntaram se eles vão cair. Se esse é o objetivo, eu disse, pode ser antes de tudo, pode ser uma consequência. Mas eu disse, ninguém percebe a velocidade com que impérios caem. Veja a rapidez com que o Império Soviético caiu e ninguém viu isso chegando. E também aqui, o eixo iraniano, ou mais precisamente o regime Assad, que parecia envolvido, destacado e tudo mais. Com que rapidez ele caiu? Poucos. Eu pensei que ele cairia no momento em que eliminássemos Nasrallah. Eu tinha certeza que isso daria resultado. E você sabe, quando veio alguém para salvá-lo, como você sabe, o apoio dele veio do eixo iraniano no Ocidente. O Irã queria enviar 2 delegações do leste, nós enviamos.
Pedi aos aviões da Força Aérea para interceptarem os aviões avançados deles e eles recuaram. Então ele não teve apoio nem do oeste, nem do leste, ele desmoronou. Não foi em nenhuma frente que a Síria precisou lutar, eles não precisaram lutar, simplesmente se deslocaram de um lugar para outro, porque não havia comando sírio. Não havia. Brandon. No exército sírio, não havia combatentes. Os combatentes estavam no Líbano. Por que não eliminamos Khomeini na noite de abertura, no ataque inicial? Você quer toda a lista de pedidos de espera. IRDEFP ao vivo, faremos tudo necessário para imunizar contra esse regime. Faremos tudo preciso para imunizar contra esse regime. Carvin, informativo. Contra esse regime, sem dúvida. Existe uma preocupação de que isso se torne um conflito internacional. Israel com os americanos entrando. China, Rússia, Coreia do Norte, Paquistão. Existe esse tipo de receio? Prefiro não comentar sobre o envolvimento americano. Como eu disse, essa é uma decisão do presidente Trump. Mas pelo que eu sei sobre o envolvimento dele, eu não vejo nenhum envolvimento do presidente Trump. No momento, pelo que vejo, não vejo nenhum envolvimento. E ouvi várias coisas na mídia. O tempo todo você ouve coisas, mas não dá para comentar sobre isso. Também há várias declarações, suposições e informações que não têm nenhum pingo de verdade. Tem algo que você gostaria de dizer agora ao povo de Israel? Neste momento, para fortalecê-lo? Muita. Antes de tudo, vocês me fortalecem nessa missão que é importante não só para nós, mas para todos os cidadãos de Israel, judeus e árabes igualmente. Você viu? Eles atingiram Tamra, eles atingiram Tamra, eles atingiram a todos. Eles não têm nenhum critério. Mas não é só que isso é importante aqui. É importante para gerações de judeus que sonharam, sofreram e rezaram para que chegássemos a este momento de um Estado judeu. E isso é importante para as gerações que virão depois de nós, depois que a salvamos. Em todas as gerações, sim, se levantam contra nós para nos destruir. Mas nesta geração, se eles tivessem nos destruído, eu não acho que o povo judeu teria outra oportunidade. E por isso é importante tanto para as gerações passadas quanto para as gerações futuras. E a nossa geração está enfrentando essa prova de forma incrível. Quero dizer aos cidadãos de Israel, eu admiro a força de vocês. Nós também saberemos ajudar cada um economicamente. Eu dei essas orientações 2 vezes, uma para o comando da frente interna. Para quem não tem um abrigo protegido, providenciem agora abrigos protegidos para ajudar aqueles que, entre nossos cidadãos, não têm esses recursos. Então isso é a primeira coisa. A segunda coisa é para o Ministério das Finanças. Assim como fizemos na época do coronavírus, abram os cofres para ajudar a todos, para ajudar as prefeituras. Conversei com os prefeitos, acho que com todos eles. De qualquer forma, eu estou me esforçando. Estou ocupado com outras coisas, então infelizmente não posso sair tanto quanto gostaria para ir ao campo. Mas eu vou, e nós vamos ajudar. Mas antes de tudo, eu estou impressionado com a resistência. Os combatentes. Com o espírito do povo. Antes de tudo, com todo o povo de Israel. E os combatentes são incríveis. Você os encontra em Gaza. Sabe, eu fico emocionado porque estou te dizendo, eu vou até lá. Eu estive algumas vezes dentro de Gaza. Quero ver os combatentes, conversar com eles. Isso também desperta em mim todo tipo de memórias do passado que você conhece muito bem. Mas eu fico lá na frente dos combatentes, reservistas, soldados do serviço regular, e eles me dizem, primeiro-ministro, continue com toda a força. Estamos aqui. Estamos te dando todo o apoio. Continue, não pare. Eles querem vitória. E eu vejo a mesma coisa hoje na segunda frente. O trabalho realmente incrível dos nossos pilotos e das equipes de solo. Ontem estive em uma das nossas bases, e as equipes de solo, os técnicos e os pilotos. Tinha lá um piloto de Jerusalém, vizinho, e um piloto de Cesareia, vizinho, por acaso no mesmo avião e conversei com as equipes de solo, e é simplesmente, primeiro-ministro.
Você pode confiar em nós. Você pode confiar em nós. Nós vamos fazer o trabalho. Nós vamos concluir a missão. Isso é algo maravilhoso. Os feridos vieram até você. Albo feridos e famílias. E famílias. E famílias enlutadas. Você sabe com quem mais falei ontem? Sim, você sabe. Esse regime no Irã é uma ameaça terrível para as mulheres e todas as minorias. O que você quiser em direitos humanos. Mas as mulheres têm isso. Você lembra da foto daquela garota? Massa Amini. Você lembra dela, que sangrou? Sim. Sangrou até a morte. Sim. Por quê? Ela tirou o véu. Tirou o véu e hijab. Você sabe, é simplesmente inacreditável. É. Agora, ontem eu conversei com uma oficial da Força Aérea, uma navegadora, que foi emprestada para o meu gabinete, para a Secretaria Militar no gabinete do primeiro-ministro, por 2 anos. Ela volta de missões sobre Teherã, e eu tenho tanto orgulho dela. Piloto da Força Aérea, navegadora da Força Aérea, que atua para proteger o nosso povo e o nosso país. Mas ela também atua. Ela realmente dá um exemplo para essa geração maravilhosa que existe aqui. Ela dá esperança às mulheres do Irã. Senhor Primeiro-Ministro, muito obrigado pela entrevista. Que tenha sucesso. Seu sucesso é o nosso sucesso. Trazer conteúdos como esta entrevista dublada exige muito esforço de uma equipe independente. Se você quer apoiar a Closer Brasil a continuar este trabalho, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe massivamente. Cada ação sua faz uma enorme diferença. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.